Boa tarde a todos. É uma honra participar desse congresso e compartilhar a minha pesquisa, que analisa a implementação da disciplina de Educação Ambiental, Sustentabilidade e Clima nas escolas públicas do Distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira, no Pará. Trata-se de um estudo que conecta diretamente educação, políticas públicas e gestão socioambiental, em um momento em que o Brasil se prepara para sediar a COP30 em Belém, no ano de 2025. Geralmente, quando falamos em educação ambiental, muitas vezes a gente pensa apenas em ecologia, natureza ou reciclagem. Mas a educação ambiental ela vai muito além disso. Ela é uma ferramenta de formação de cidadãos críticos, capazes de compreender e enfrentar desafios complexos como as mudanças climáticas, o desmatamento e a escassez de recursos naturais. No Brasil, essa temática se apoia num marco legal importante, que é a criação da Lei número 9.695 de 99, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, na qual ela é tradicionalmente trabalhada como um tema transversal, ou seja, distribuída entre várias disciplinas da educação básica. Mais recentemente, no estado do Pará, foi criada a Lei número 9.981 de 2023, que tornou obrigatória a disciplina de educação ambiental em toda a educação básica. Tá? Então, esse movimento ele coloca o Pará em destaque no cenário nacional e internacional, mostrando o protagonismo do Estado nas questões ambientais. É nesse contexto que eu escolhi pesquisar o distrito de Castelo de Sonhos, que é um distrito pertencente ao município de Altamira. Só para contextualizar, o município de Altamira é o maior município do Brasil, tá? Então, como a gente pode ver aqui, ó, nesse ponto vermelho fica o distrito de Castelo de Sonhos, e no ponto verde, bem acima, a cerca de 1.200 quilômetros, fica o município sede, que é o município de Altamira, tá? Então, essa grande distância faz com que o distrito tenha uma realidade bastante distinta da sede, tanto em aspectos sociais quanto em aspectos ambientais. Então, o Distrito de Castelo de Sonhos é uma região marcada por altos índices de desmatamento e forte presença de atividades extrativistas, como garimpo e agropecuária. Tá? Então, entre as principais consequências dessas atividades, desse cenário, estão as queimadas, que ocorrem com mais intensidade no período de julho a novembro. E aqui a gente pode ver algumas imagens que ilustram essa realidade. Né? Durante esse período, é comum que a fumaça tome conta do céu do distrito, afetando a qualidade do ar e trazendo os impactos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde da população. Justamente por ser um lugar de vulnerabilidade ambiental, Castelo de Sonhos é um território emblemático para observar como as políticas públicas chegam até a ponta, no chão da escola. Então, a pesquisa partiu de uma pergunta central, né? Como os professores percebem e conduzem essa disciplina em Castelo de Sonhos? E, junto a isso, quais são os desafios e também as oportunidades para que a implementação da disciplina seja de fato efetiva? A partir dessa questão, eu defini alguns objetivos. O primeiro foi identificar as dificuldades enfrentadas pelos docentes, depois analisar os documentos e materiais didáticos utilizados tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio, tendo em vista que essas etapas são geridas por diferentes esferas da administração pública. O ensino fundamental é gerido pelo município e o ensino médio é gerido pelo Estado. E, por último, comparar como essa disciplina está sendo trabalhada nos dois níveis de ensino. Por último, refletir sobre as implicações pedagógicas, sociais e políticas dessa obrigatoriedade. Então, a revisão de literatura, tá? A implementação da educação ambiental nas escolas brasileiras tem sido debatida entre duas abordagens principais: a sua integração como um tema transversal ou a sua criação como uma disciplina autônoma. A abordagem transversal é defendida pelos parâmetros curriculares nacionais, que são PCNs, e propõe que a educação ambiental seja integrada a diversas outras disciplinas, como a geografia, ciência, história, promovendo uma visão mais ampla das questões socioambientais. No entanto, alguns autores, como é o caso do Versiano e do Tavares,
acredito que essa abordagem ela pode fazer com que a educação ambiental acabe sendo trabalhada de forma fragmentada e superficial, devido à falta de preparação dos professores e à sobrecarga de responsabilidade. Por outro lado, alguns autores defendem que a educação ambiental seja institucionalizada como uma disciplina obrigatória. Isso poderia resultar em materiais didáticos especializados e programas de formação mais focados no tema. Porém, como aponta a autora Oliveira no seu trabalho de 2007, essa abordagem ela também levanta preocupações, como o risco de isolar a educação ambiental do restante do currículo e a possibilidade de sobrecarregar ainda mais o currículo escolar, que já tem muitas disciplinas. Dessa maneira, o Pará decidiu instituir a educação ambiental como uma disciplina obrigatória. E o objetivo principal dessa disciplina é formar cidadãos críticos e conscientes, garantindo que todos tenham acesso à informação sobre o meio ambiente e incentivando práticas sustentáveis. Essa lei traz a educação ambiental para todas as séries e anos da educação básica na rede estadual. Como eu falei anteriormente, quem gere a parte do ensino médio é o Estado do Pará. E a Secretaria do Estado, que é a SEDUC, ficou responsável por trazer ações como a capacitação dos professores, a criação de projetos pedagógicos, a elaboração de materiais didáticos para ajudar a implementar a disciplina de uma forma mais efetiva. A obrigatoriedade da educação ambiental nas escolas estaduais também serviu como exemplo para os municípios, que tiveram a liberdade para decidir se eles iriam ou não adotar a disciplina nas suas redes de ensino. Caso eles decidissem adotar a disciplina, o governo estadual ofereceria apoio financeiro e técnico, incluindo recursos para melhorar a infraestrutura da escola e ajudar a realizar atividades práticas sobre o meio ambiente. Para responder essas questões, eu realizei uma pesquisa qualitativa com 9 professores da rede pública, sendo 6 do ensino fundamental e 3 do ensino médio, e utilizei entrevistas semi-estruturadas que permitiram compreender a experiência e as percepções desses docentes, e também fiz uma análise documental das emendas e dos materiais do apoio utilizados nas escolas. Além disso, eu apliquei um questionário para captar informações sobre os recursos disponíveis, as estratégias pedagógicas mais utilizadas e a sugestão dos próprios professores para melhorar a disciplina. Essa combinação de métodos foi fundamental porque possibilitou olhar tanto para o que está formalmente registrado nos documentos, quanto para o que acontece de fato no cotidiano em sala de aula. Então, os resultados mostraram alguns pontos importantes. Primeiramente, em relação à formação docente. Muitos professores não têm uma formação específica na área ambiental, né? E isso acaba gerando dificuldade em contextualizar os conteúdos da disciplina com a realidade dos alunos. Como é o caso do ensino fundamental menor, que é lecionado principalmente por pedagogos, e o caso do ensino médio, onde a maioria dos professores são formados em educação física, que não é uma área relacionada à área ambiental. E esses professores falaram que geralmente eles lecionam essa disciplina de educação ambiental porque é a carga horária que sobra. E entre os principais desafios apareceram com frequência a falta de materiais didáticos adaptados para a realidade de Castelo de Sonhos, a carga horária reduzida de 30 minutos de aula por semana e a dificuldade em conectar grandes temas globais, como mudanças climáticas e objetivos do desenvolvimento sustentável, com a vivência local marcada por garimpo, pecuária e extrativismo. Outro desafio é a resistência cultural, já que muitas práticas econômicas da região são vistas como formas de sobrevivência, o que torna mais difícil trabalhar a sensibilização ambiental. Então, como muitas pessoas, a maioria dos habitantes trabalha com a questão do garimpo, criação de gado, criação de soja, plantação de soja, no caso. Então, essas pessoas elas acreditam que isso não é um problema, é uma atividade feita para a sobrevivência da família, então não gera problemas ambientais em larga escala. Por outro lado, eu também identifiquei algumas potencialidades. No ensino fundamental, os alunos respondem muito bem a metodologias mais lúcidas, com recursos visuais e atividades práticas. Já no ensino médio, os jovens se engajam mais quando os projetos conseguem estabelecer conexões entre o global e o local, mostrando como questões internacionais, como aquecimento global, também têm impacto direto na vida da comunidade de Castelo. Os professores também trouxeram sugestões relevantes, como a necessidade de produção de materiais contextualizados para a Amazônia, especificamente para o distrito de Castelo de Sonhos,
a oferta de formações continuadas que preparem os docentes para trabalhar com essa realidade e o investimento em infraestrutura escolar, incluindo laboratórios de recursos que possibilitem aulas mais dinâmicas e aplicadas. Com base nesses resultados, a gente pode concluir que a disciplina de educação ambiental, sustentabilidade de clima é, sem dúvida, fundamental. No entanto, a sua eficácia depende de políticas públicas consistentes que garantam materiais adaptados ao território, fortaleçam a formação docente e invistam na infraestrutura das escolas. O caso do Castelo de Sonho mostra de forma muito clara que implementar políticas públicas de cima para baixo exige um esforço de escuta local e de adaptação às realidades culturais e socioeconômicas de cada comunidade. A obrigatoriedade dessa disciplina no Pará, justamente em um momento em que o Estado se prepara para receber a COP30, representa não apenas uma política educacional, mas também um projeto estratégico de governança ambiental e de projeção internacional. Em resumo, a educação ambiental só terá impacto real se ela for contextualizada e integrada às especificidades locais. Só assim vai ser possível formar cidadãos capazes de pensar globalmente, mas agir localmente, fortalecendo a consciência ambiental e a responsabilidade coletiva. Aqui estão as referências do trabalho. Muito obrigada pela atenção e fico à disposição para o debate.